Vamos lá, dando prosseguimento à nossa programação, nós vamos apresentar o painel desta tarde, o painel 7, com o tema A Importância da Certificação Profissional em Metrologia. E como moderador deste painel, convido o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. E para apresentar a palestra com o tema Avanços para a Certificação de Metrologista Legal e de Calibração, eu convido o senhor Maurício Ballarini, gerente de certificação da Associação de Ensaios Não Destrutivos em Inspeção da ABEND. Já apresentando, o Maurício é graduado em Psicologia, mestre em Psicologia Social e do Trabalho, tem MBA em Gestão Estratégica de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica, tem larga experiência em certificação e educação profissional e atualmente atuando como gerente de certificação na ABEND, no desenvolvimento e manutenção de esquemas de certificação e é responsável pelo setor de certificação e pelo Centro de Exames da ABEND de São Paulo. Muito bem-vindo, boa apresentação para você, Maurício. Boa tarde. Vocês, todo mundo firme aí, todo mundo almoçou direitinho. Vou pedir uma atenção porque eu trago aqui uma pessoa que é um grande amigo, né? Maurício Ballarini, foi meu colega de Senai durante muitos anos, trabalhou no Senai Nacional, e de repente ele gostou de mexer com metrologia, né? Por meio da formação de profissionais, de certificação de profissionais em metrologia. Essa é uma história que já vem aí de alguns anos, ele vai contar um pouquinho, senão eu vou estragar a tua palestra, né? Mas é importante esse tema para que a gente incentive as pessoas, principalmente as pessoas que atuam na área de metrologia de calibração, e estamos investindo muito agora em metrologia legal, na certificação do metrologista legal, para que a gente possa ter profissionais competentes e que possam traduzir isso em experiências nos seus laboratórios e nas suas indústrias. Então, Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço ao pessoal da BEM pelo tempo, né, pela contribuição, em especial a sua contribuição, né, porque esse realmente é um tema que eu gostaria de ver nesses próximos anos decolando. A certificação de metrologista, ela veio para ficar e nós vamos trabalhar para isso, não é, Maurício? Maurício, palavra sua. Obrigado, Celso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Celso, obrigado pelo convite, pela consideração aí para a gente falar um pouquinho sobre o projeto que a gente tem em parceria, né? Certificação. Vamos falar um pouquinho de pessoas agora. Falar um pouquinho, apresentar rapidamente a ABEND, que eu acho importante, né? Vocês terem, conhecerem um pouquinho a instituição, né? Que eu estou representando, que realiza esse trabalho. E o desafio aqui é a gente falar de algo que, de certa forma, já está sendo operacionalizado, né, que é a certificação de metrologistas de calibração, mas também com um olhar para o futuro e para outros projetos. Né? O Celso me fez aqui uma provocação, né, no bom sentido, né, ao colocar o título da palestra, para a gente pensar também nas possibilidades de certificação, por exemplo, do metrologista legal. Então, eu vou falar aqui de alguns conceitos, né, falar um pouquinho sobre o cenário, que valem tanto para os profissionais aí envolvidos na calibração, os metrologistas dos laboratórios de calibração, quanto, né, para os metrologistas legais e talvez outros profissionais envolvidos, né, profissionais que trabalham no setor. Então, vamos lá. A ABEND, né? Então, eu não vou ler aqui, né? A minha ideia é conversar com vocês, e qualquer dúvida vocês fiquem à vontade. A ABEND é uma instituição eminentemente técnico-científica, né? A gente trabalha com essa missão, né?
durante muitos anos, a BEND ela ficou muito centrada nos ensaios não destrutivos. Talvez vocês já conhecem, né, a instituição de ouvir falar, alguma coisa assim. Então, nos ENDs, né, a gente chama o END, né, ensaio não destrutivo, líquido penetrante, ultrassom, partícula magnética, ensaio radiográfico. Então, tem alguns ENDs lá, né, e durante muitos anos a BEND ficou com esse trabalho, né, com esse foco, fazendo a certificação de pessoas, realizando treinamentos, publicações científicas, eventos técnicos. Na BEND a gente tem lá um braço, a gente pode dizer assim, da BNT, né, é um organismo de normalização setorial, então todas as normas referentes a ensaios não destrutivos são feitas lá na BEND. Então é uma entidade técnica, né? E de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu acho, né, muito por conta desse conhecimento em certificação de pessoas, né, dessa expertise, mais de 40 anos aí trabalhando com isso, a gente foi indo para outros setores, e a gente foi indo para setores, por exemplo, como o setor de segurança, setor da qualidade. Sim, a gente acabou se envolvendo com outros projetos que não só a END, né, em atendimento aos próprios setores que nos procuravam. Né. Um desses projetos é a certificação de metrologista, quando lá atrás a REMESP nos procurou uma parceria para realizar esse trabalho. Né. A BEND, ela não tem no seu corpo de funcionários, né, não tem todas as competências. Então, a gente faz esse trabalho sempre em conjunto, né, seja com instituições como a REMESP, seja por meio de comitês, né, técnicos. Então, a gente congrega os grupos, vários grupos, né, de especialistas, né, a gente trabalha com diversos projetos, então a gente não teria condições de ter, né, gente especialista de tudo quanto é a área. Né. Então, a gente tem essas parcerias e a gente tem funcionando de forma voluntária nesses comitês, né, inclusive tem profissionais aqui que atuam no comitê, né, de metrologista. Vamos lá? Então, eu acho que vale a pena a gente definir, né, o que é certificação de pessoas. Né? Aqui acho que é um público que conhece, não preciso falar, conhece o que é a avaliação da conformidade. Então, eu só queria que vocês fizessem esse paralelo para isso que eu estou apresentando para vocês, para a certificação de pessoas. Né? Então, é exatamente a mesma coisa. É lógico que a gente está tratando de pessoas, então tem as suas peculiaridades. Mas o processo em si é exatamente o mesmo. É um reconhecimento formal, né? A gente precisa de um padrão, existe um procedimento, existe toda uma rotina que é feita, né? Que é a nossa operacionalização. Então, a gente tem essa definição que sustenta muito bem esse conceito. É um processo de avaliação da conformidade. A gente tem requisitos, isso para todos os esquemas, né? A gente chama de esquema de certificação. Para todos os esquemas, a gente vai lá, define os requisitos, né? Elabora uma norma, não é uma norma BEND, por exemplo, é uma norma BNT, uma norma ISO, né, de competências, né, de qualificação e certificação de pessoas. Hoje na BNT a gente tem um CV voltado exclusivamente para a qualificação e certificação de pessoas, então é um assunto que nos últimos anos está evoluindo. Então esse é o conceito. Então quando a gente fala de certificação de pessoas, a gente não está... a gente vai além do que a gente normalmente, quando conversa, né, quando vem aquela primeira ideia, vai além de um certificado de treinamento, vai além de um certificado de graduação, né, de uma escolaridade, né, de um curso superior, de um curso técnico. A gente vai além. Né. Vou mostrar um pouquinho como é que é o fluxo para vocês. Vamos lá? Ainda sobre certificação de pessoas. Quando a gente está falando de certificação de pessoas, a gente utiliza um modelo, né, a gente utiliza um padrão, no caso é uma norma ISO, a 17024, né, que rege tem os requisitos lá que regem os organismos de certificação de pessoas. Então é um modelo centralizado, as decisões são
do organismo certificador, modelo independente, é uma certificação de terceira parte, então, vejam bem, não é um certificado nem que o contratante vai dar, nem que o contratado, né, vai se auto dar também. Né? Uma terceira parte que vai fazer esse processo avaliativo e que vai fazer a certificação. Processo padronizado e possível de harmonização. Né? Quando a gente tem normas, por exemplo, uma norma ISMA, normas internacionais, vários países utilizam a mesma norma. A gente tem uma norma de certificação, por exemplo, de uso profissionais de ensaios não destrutivos, que é a ISO 9712. Então, é uma norma que vários países utilizam. Então, a gente consegue fazer uma harmonização. A gente tem acreditação para alguns escopos aqui no país do Inmetro, e a gente tem a acreditação do Comitê Internacional lá de Ensaios Não Destrutivos. Isso significa que o certificado, por exemplo, um inspetor, né, de ultrassom tem aqui com a BEND, ele vale nos países que aplicam a mesma norma. Quer dizer, é comparável, é harmonizado. A gente tem todo o processo, né? A gente tem auditoria, passa por toda a avaliação de pares e tudo mais, e a gente consegue fazer isso, é possível fazer isso, né? Quando se tem uma norma, um padrão internacional. E aí o profissional daqui pode trabalhar em outros locais com a certificação, ou, por exemplo, os relatórios que são preenchidos aqui em produtos que são exportados, que são válidos porque está lá o laudo do profissional certificado, né, por uma norma internacional. Esse é o fluxo, né, que eu comentei agora há pouco, o fluxo mais ou menos que funciona para praticamente todos os sistemas que a gente trabalha. Não tem só a BEND, que faz certificação de pessoas, tem outros organismos de certificação, acreditados, inclusive, né, no método, pela CIEP. Então, a gente tem, numa determinada etapa, o que a gente chama de qualificação. Na verdade, a gente vai ver, né, a gente vai, por meio das evidências, né, que o profissional vai mandar para a gente vai verificar se tem escolaridade, se atende os pré-requisitos de qualificação. Se tem escolaridade, se tem treinamento, se tem experiência profissional, se tem aptidão física. Né? Tem casos, tem esquemas de certificação que é necessário a aptidão física. A gente, por exemplo, certifica o profissional que faz acesso por corda, né? Trabalha em altura, faz acesso por corda. Ele precisa ter no atestado lá uma nota lá do profissional que fez a avaliação que ele tem condições de trabalhar em altura e tudo mais. Isso é aptidão, a gente faz essa verificação, faz parte do processo de qualificação. Né? Obrigado. Tá bom. Então, essa é a etapa de qualificação. Preenchida, né, digamos assim, completada essa etapa de qualificação, ele parte do profissional para o processo avaliativo. Quase todos os esquemas de certificação, não vou dizer todos, porque a gente tem algumas variações, mas quase todos os processos de certificação incluem exames teóricos e práticos. Né? São exames que não são os mesmos, claro, que são dados durante o treinamento. Ele precisa ser aprovado em treinamento específico para a certificação. Aqui não é escolaridade, a escolaridade é aqui. Treinamento específico, e aqui ele tem que ser aprovado, ele provavelmente vai fazer um exame, né, na organização que fez o treinamento. E aí, aqui são os exames do organismo de certificação. Então, é um processo feito pelo OCT. E aí a gente tem todos os critérios estabelecidos no padrão, na norma, né? Como é que é esse exame, quantas questões vai ter esse exame, quanto tempo de duração, qual o critério de aprovação, tudo isso é definido. Né? Quais as competências que serão avaliadas, tudo mais, tudo isso está lá no padrão, na norma, e a gente elabora, desenvolve todo esse mecanismo com base nisso. Esse é um processo avaliativo e ele, comprovando o seu desempenho ali, ele tem um desempenho conforme o critério, né, estabelecido, ele vai concluir, vai ser formalizado o processo dele, ele vai receber um certificado e vai se certificar.
com as rotinas, né, que são próprias do organismo de certificação, que ele recebe uma carteirinha, um certificado, sai publicado lá no site, tem algumas rotinas que são obrigatórias, né, que estão lá na 17.024, alguns requisitos. Normalmente a gente divide, né, esse profissional dependendo do setor em níveis 1, 2, 3, né, quando a gente tem no setor níveis de atribuição de competências diferentes, né, como é o caso que a gente vou falar daqui a pouco, do metrologista de calibração, e aí ele vai receber o certificado e com prazo de validade. Esse é um ponto importante. Uma outra diferença, aí, né, normalmente a gente vê quando a gente só pensa no treinamento e na escolaridade. A certificação, ele vai passar, vencida essa validade, ele vai ter que renovar, vai ter que revalidar esse certificado, vai ter que recertificar. Esses processos são também descritos no padrão, está tudo definido, né? A gente não faz, vou recertificar, vai ter que fazer uma prova, é só comprovar a atuação. Bom, isso aí não vem da nossa cabeça, está escrito no padrão. Mas, assim, isso se torna um processo perene, né? Isso dura um longo tempo, até o momento que o profissional escolhe, não quero mais manter minha certificação. É como, grosso modo, uma carteira de motorista. Você, de tempos em tempos, você tem que fazer a sua renovação. Esse é um processo com essa característica. A certificação, ela não acaba ali no momento que ele se certificou. Ali começa, na verdade. Ele vai ter que passar, ele vai ter que cumprir alguns requisitos durante esse tempo. Então, a gente vai ver uma característica importante que mantém, né, de certa forma, esse profissional atualizado. Né? E ele consegue manter também a evidência de que ele está atualizado. Né? Não só ele se mantém atualizado, mas ele comprova isso para o empregador. Por exemplo, não, eu estou atualizado, eu me mantenho certificado. Né? Tudo bem? Por favor. Então, esse é o fluxo, esse é o conceito. Agora, vamos, né, falar um pouquinho sobre motivo, né? Para quê, né? Quais são os benefícios disso tudo, né? E a gente pode pensar nos benefícios para o próprio profissional, a gente pode pensar nos benefícios para a empresa, né? Empresa assim, né? Colocando entre aspas, né? Enfim, da organização que contrata esse profissional, e para a sociedade como um todo, né? Para o profissional, melhor empregabilidade, né? Ele tem lá uma evidência que ele é competente, né? Ele é reconhecido. Permite e incentiva a atualização profissional e educação continuada. A gente está num momento que isso é super importante, né? O profissional se manter atualizado, se manter, né, fazendo os cursos e tudo mais. A certificação, de certa forma, vai incentivar isso, em algumas situações vai obrigar, né, que isso aconteça, que é um requisito. Né? Então, ele, de certa forma, ele vai se manter, né, aí antenado com as atualizações da área dele. Promove o reconhecimento profissional, né, ele é reconhecido por isso, ele tem um certificado. Melhora a autoestima profissional, ele se sente valorizado com isso. E, hoje em dia a gente está, né, vendo uma série de discussões a respeito da importância da saúde mental, por exemplo, para a pessoa, né, para o profissional. É o fato dele se sentir valorizado, dele ter uma autoestima com aquele certificado. Isso é muito importante, melhora claramente a produtividade desse profissional. Motiva a cumprir padrões e normas estabelecidas. Por que isso? Porque quando a gente vai fazer as avaliações, se está lá nas atribuições, se está lá naquelas competências que ele tem que demonstrar, que segue norma, que segue procedimento, que segue, a gente vai ver se ele segue tudo. A gente vai, né, de certa forma, simular isso. Então, isso dá uma garantia de que é um profissional que conhece a norma, né, que sabe os requisitos, que sabe interpretar um procedimento. Né. Incentiva o foco nas entregas, no resultado. Um profissional que está, de certa forma, preocupado com o seu próprio certificado, digamos assim, né, com a qualidade do seu serviço. Né. E, aqui eu não estou conseguindo ler, aumenta o compromisso com a qualidade. Né. Justamente, né, por conta
esse cumprimento de uma série de requisitos. Vejam bem, que esses benefícios eles se mantêm aí com interfaces, né? Um alimenta o outro. Para a empresa, bom, aumenta a competitividade, acho que é claro, né, que vai ter um profissional qualificado, né, comprometido, então aumenta a competitividade. A empresa agrega valor ao produto e serviços, as empresas podem inclusive utilizar isso como um diferencial no mercado, né, que tem no seu corpo de funcionários profissionais certificados, né, e muitas vezes você tem editais que exigem isso, né, então já diferencia na saída, né? Padroniza atividades, justamente porque você vai ter profissionais que, de certa forma, entendem, né, compreendem a importância de seguir um procedimento, de manter a operação padronizada, qualifica a mão de obra, promove consistência operacional, operação e manutenção, assegura a entrega de resultados. A gente está falando aqui de qualidade, a gente está falando aqui de segurança, a gente está falando aqui de performance também. Sistematiza o processo de avaliação periódica da força de trabalho. Quer dizer, você, inclusive, em algumas situações, você não precisa que a empresa faça uma determinada rotina para ver se aquele profissional se mantém ou não competente. Não, a própria certificação já inclui isso, né? Por causa dos seus processos de revalidação. Vamos lá? Para a sociedade, né, para o país, para todos nós, né, aumenta a competitividade nacional, melhora a qualidade dos serviços prestados, a gente está falando de qualidade, elemento estratégico para a construção da cidadania, né, a gente passa a ter profissionais preocupados com seus requisitos, então com a escolaridade, com os treinamentos, com a experiência profissional, a gente passa a ter profissionais preocupados com a própria qualidade do seu trabalho, com o seu comprometimento com o trabalho, né? Inclusive, quando a gente fala de certificação, a gente fala de conduta ética, né? Então, é um elemento importante nesse processo. Quando ele certifica, ele assina um código de ética, né, da sua certificação, referente à sua certificação. Ele se compromete a agir de forma ética no seu trabalho, né, e tudo mais. Então, esse é um outro ponto importante para a gente considerar. Ação fundamental para a atualização profissional, numa sociedade cada vez mais tecnológica e rápida transformação, né? Eu acho que essa importância é bastante evidente, né? Se você tem atualizações normativas, se você tem tecnologia nova chegando, então você precisa que esse profissional esteja se atualizando. A certificação, ela carrega isso em si, né? Ela vai trazer para o processo avaliativo, ela vai trazer para as suas atualizações também. Tudo isso está chegando de novo, né? Alinha esforços na direção do crescimento da economia e do desenvolvimento do país. A gente está falando de mais produtividade, de serviços com qualidade, né, de todo mundo satisfeito, né, na relação entre contratante e contratado. Né? Vamos lá? Bom, eu tenho algumas questões aí que são, né, passei por algumas questões que são mais gerais, que a gente pode considerar para o metrologista de calibração ou para o metrologista legal, enfim. Agora, falar um pouquinho, né, sobre o metrologista em calibração. Isso veio, né, se eu não me engano, já faz uns bons anos, pelo menos uns 6, 7 anos aí que a gente vem conversando, vem planejando, estruturando o processo, a gente montou o comitê, né, e a gente desenvolveu uma norma bem. Pode passar? A gente desenvolveu uma norma ABEND para tratar sobre esse assunto. E quando a gente, conversando, a gente, poxa, mas por quê? Né? Por que a gente vai, né? Quais são as considerações que a gente tem com relação a esse processo? Né? Por que a gente vai certificar um metrologista de calibração? E aí a gente foi, né, coloquei alguns pontos importantes aqui para a gente, que eu queria destacar, para a gente pensar um pouquinho, né, de um dos motivos da gente ter iniciado esse projeto. Né? A estruturação de uma governança para o processo de certificação, o envolvimento das partes interessadas. Né? Isso não é um processo que sai da cabeça de uma pessoa. Não fui eu lá que cheguei, não, eu vou certificar um metrologista e ele vai ter que fazer isso,
né, ele cumprindo esses requisitos, ele é certificado. Não. A gente ouviu as partes interessadas, a gente ouviu a remessa, a gente ouviu os laboratórios, a gente ouviu a universidade, a gente ouviu o IPT, a gente ouviu os principais envolvidos no processo. Existe uma governança por trás disso, né? E hoje, né, é um tema tão caro, né, quando a gente vê todo o movimento por trás do ESG e tudo mais, a governança é um dos elementos principais desse processo. A ausência de um marco formal de qualificação para os profissionais que atuam em laboratórios metrológicos, né? A gente discutiu bastante sobre isso, né? Bom, quais os cursos que a gente tem? Tem o curso técnico e tal, mas quais os treinamentos, né? Quem é que trabalha? Quem é que está ali no laboratório? Tem claramente uma formação para esse pessoal? E a gente viu que não tinha um marco, né? Quer dizer, não tinha um ponto-chave ali, né? Um ponto de convergência, né? De todos esses profissionais que trabalham nos laboratórios. Então a ideia, poxa, acho que faz sentido, você vai ter um treinamento específico, você vai ter um processo avaliativo, né? Pode substituir muito bem esse marco formal, porque independente até da escolaridade, né, qual curso fez, se foi o curso técnico mecânico, ou se foi de metalurgia, enfim, existe um processo inerente à certificação, e isso pode ser um marco, pode ser considerado um marco para os profissionais. Representatividade econômica do setor metrológico, eu acho, não tenho dúvida, né, vocês são especialistas nisso, né, mas a gente conversou muito sobre isso, né. A metrologia está praticamente em tudo, né? Então a necessidade de a gente fazer algo por isso, né? De melhorar, né, a qualificação desses profissionais envolvidos com o trabalho de metrologia, né? Existem centenas de laboratórios no Brasil que realizam calibrações e medições, então quer dizer, a gente tem uma quantidade de profissionais no mercado hoje, né, centenas e centenas de profissionais trabalhando em laboratórios. Carência de profissionais qualificados na área de calibração e qualificação, com muitas variações de educação e treinamento, justamente porque a gente não tem esse marco e a gente ouviu muitos laboratórios, né, a gente foi atrás dessa informação. E foco, né, o nosso foco na prestação de serviços, promovendo credibilidade em todo processo. A certificação, ela assegura essa credibilidade. A avaliação da conformidade assegura essa credibilidade. E aí, a certificação dos metrologistas, ela é destinada aos metrologistas que trabalham nos diversos laboratórios voltados à calibração de equipamentos e instrumentos de medição de diversas grandezas. A gente dividiu esse público, né, em são três níveis. Então a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é aquele profissional que executa a calibração mesmo, na bancada ali, né, a gente fala, que realiza o trabalho mesmo de calibração. O nível 2 é um profissional que já tem uma função mais de supervisão, que já vai, né, ter um trabalho mais relacionado aos procedimentos e tudo mais. E o nível 3, um profissional que na norma, né, ele está lá mais como um gerente, como alguém que cuida da gestão da qualidade do laboratório. O esquema de certificação. Então, para o metrologista de calibração, a gente desenvolveu esse padrão, a gente desenvolveu o esquema de certificação. Esses são itens, por exemplo, que estão lá como requisitos na 17024. Então, a gente desenvolveu isso. Tudo voltado para os metrologistas de calibração. O escopo de certificação, descrição da função e tarefa, o que ele faz, quais são as atribuições do nível 1, do nível 2, do nível 3, tudo descrito aqui. As competências requeridas, então, em que ele vai ser avaliado, né, por exemplo. Então, isso está definido no padrão, foi definido na norma, os pré-requisitos, os critérios para a certificação inicial e para a recertificação, os métodos de avaliação, então vai ter exame teórico, prático, tem que ser aprovado nisso, naquilo, qual o índice de aprovação, quanto ele tem que tirar nas provas para ser aprovado, tudo isso foi definido. Os métodos e critérios de supervisão, critérios para suspensão e cancelamento,
código de conduta. Então, se a gente recebe, por exemplo, a gente já teve casos, né? Se a gente recebe denúncias e a gente vai verificar e a gente chega à conclusão, né, junto com o comitê, que de fato o profissional agiu de forma antiética, né, vamos dizer assim, não foi legal, ele fraudou alguma coisa, ele fez, enfim, ele, né, não agiu legal. Ele pode perder ou ter a sua certificação suspensa. É uma decisão do comitê, né, uma decisão tomada entre as partes ali. Mas isso acontece. Isso tem que estar previsto. Né? Então a gente define isso tudo. Tá? Então, já finalizando, esse é o programa de certificação dos metrologistas de calibração, ele está funcionando já. A gente está numa primeira fase, né, que a gente faz uma certificação com base naquilo que ele já tem de experiência, de treinamentos acumulados. A gente chama de certificação por crédito estruturado. Esse é um primeiro momento, né, que a gente abre justamente para trazer os profissionais mais experientes, que muitas vezes não tiveram a escolaridade que está lá exigida como pré-requisito, mas que têm anos e anos de experiência, são reconhecidamente competentes, fizeram, né, vários treinamentos, né, em condições de comprovar, né, toda essa experiência e competência. Então a gente abriu esse programa, digamos assim, tem um determinado tempo, né, e a gente deve estar para fechar no final desse ano, né, essa janela aí que a gente disse, que é a certificação por crédito estruturado. A gente tem dezenas e dezenas aí de profissionais já certificados, né, toda a parte documental é avaliada por especialistas em metrologia, né, a RMS tem colaborado com a gente nesse sentido. E aí a gente vai para a segunda fase, onde a gente vai seguir exatamente o que está lá no esquema de certificação, que é seguir o treinamento, a parte de qualificação e a aplicação de exames. Né. Esse crédito estruturado, a gente abre um documento complementar à norma, né, justamente com essa ideia de ter um mecanismo, uma disposição transitória, né, para fazer essa certificação inicial, e depois a gente coloca em prática, a gente implementa a certificação conforme está no esquema. Esse esquema de certificação, né, quer dizer, uma informação importante, a gente desenvolveu essa norma no âmbito da BEND, em parceria com a RMS, a gente elaborou o esquema de certificação, isso virou uma norma, né, na norma BEND, e a gente foi conversando com a BNT, né, sensibilizando os principais envolvidos aí, e essa norma se transformou na NBR, né, 16781, que é a qualificação e certificação dos profissionais, dos metrologistas de calibração. Ela, inclusive, está em momento agora de análise sistemática, já provavelmente vai passar por uma revisão esse ano. A BNT é uma rotina da BNT. Gente, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, um panorama geral do que é o conceito, de como está o programa, e fico aqui à disposição. Celso, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, aí meus contatos também, fiquem à vontade. Muito obrigada, Maurício, pela apresentação. Passo a palavra ao professor Celso para abrir para o debate e para as perguntas da plateia. Maurício, sente aqui do meu lado. Olha, eu espero pelo menos umas 10 perguntas aí dessa plateia tão bacana. Tem perguntas? Senão eu vou começar por Maurício, eu não percebi. Opa! Chegou uma pergunta lá no fundo. Por favor. Depois eu comento. Eu estou enxergando bem ou é a Alexia? Sim, sou eu. Ah, Alexia, muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício. A minha questão é o seguinte: você falou que é muito importante para os profissionais, para a empresa também,
Mas e se acontecer desse profissional, que ele já tem uma larga experiência, né? Já está qualificado, e acontecer dele, durante a certificação, ele ser reprovado? Já aconteceu isso no momento? E no momento de suspensão, se ele tiver essa certificação suspensa, acontece dele na empresa ser prejudicado, alguma coisa desse tipo, porque como pessoa, né, eu achei super interessante, mas aí você fica naquela, poxa, e se eu errar? E se acontecer alguma coisa? Eu entendo que não é algo assim bem, como é que eu posso te dizer? Há essa cobrança, mas eu entendo que há também uma parceria, né, entre vocês e o profissional. Mas como é que fica essa questão? Tipo, o medo de, será que realmente eu tenho essa competência? Será que eu vou conseguir sair certificado? Como é que fica essa questão? Legal. Vou levantar, fica mais. Olha, já acontece, né? Às vezes o profissional não consegue a certificação, ele pode ser super experiente, com vários treinamentos, mas às vezes ele não consegue. Mas o processo é aberto, né? Ele tem as possibilidades de reexame, de treinamento. A ideia é que ele consiga, né? Talvez falte estudar alguma coisinha, e ele vai atrás, e a gente tem essa abertura. Né? Não é que ele consegue, não consegue, tipo, não pode mais. Não, o processo fica aberto para ele. Agora você tem razão, né? Quando a gente fala de pessoas, tem essa peculiaridade. Mas se for suspenso, o que acontece na empresa? Como o organismo de certificação e as normas claramente dizem isso, a gente não interfere na relação do profissional com o ambiente de trabalho dele. Quem dá a autorização para o trabalho é o empregador. Então, cabe ao empregador analisar a questão. Bom, o profissional está com a certificação suspensa. O que a gente faz? A gente simplesmente vai acolher a denúncia, se houve ou não alguma coisa, algum delito, digamos assim, né? É meio crítico, em delito, mas assim, enfim, se houve alguma ação que não foi legal, né? A gente vai discutir isso com aquela governança. Pô, e aí, pessoal, o que a gente faz? Olha, ele fez isso, está evidente isso, a gente tem prova disso, né? Então ele tem uma suspeição. De quanto tem? 1, 2 anos? Não, aqui é cancelado. Enfim, vai ter uma decisão, né? E aí a gente comunica, essa é a decisão. A relação que ele vai, né, a consequência disso, né, com a empresa na qual ele trabalha, por exemplo, isso a gente não interfere. Né? Aí ele vai discutir com o empregador dele. E aí o empregador vai pensar no que ele vai fazer. Tá bom? Perguntas? Maurício, se me permite, eu queria acrescentar algumas coisas aí. Você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas a pergunta da Alex, ela me chama a atenção para algumas coisas. Muito bem. A sua pergunta foi excelente, viu, Alex? Eu queria comentar o seguinte: nessa fase que a gente trabalha com o crédito, que é o nome que a gente dá para o crédito estruturado, é baseado em evidências, documentos, informação, uma série de coisas. Ainda estamos trabalhando nesse modelo, deve ser extinto até o final do ano, né? Pelo menos é a proposta do comitê. Acontece muitas vezes do profissional, do metrologista de calibração, propor, por exemplo, eu quero ser nível 3. Só que a hora que nós analisamos, que o grupo, o comitê analisa toda a documentação, ele não atinge a pontuação do nível 3. Então, o que acontece? Ele pode ser nível 2. Então, a gente propõe que ele fique no nível 2 e depois se prepare para atingir o nível 3. A mesma coisa do 1 para o 2, do 2 para o 3. Sempre assim. E o nível 1, dificilmente alguém que tem uma experiência de 1, 2 anos no laboratório não vai atingir esse tipo de pontuação a ponto dele ficar de fora. Pelo menos na área de metrologia de calibração, a gente tem percebido que o nível 1 é um nível que não é muito distante
em termos de pontuação para as pessoas atingirem. Mas é um exercício bacana e muito interessante, e a gente percebe que isso traz um retorno para as empresas bastante grande. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Vocês, da calibração, né, da empresa de vocês, poderiam pleitear no nível 1, nível 2, né? Vocês vão perceber a diferença que existe em termos de vocês oferecerem serviços, não pela qualidade do serviço em si, que eu acho que vocês já fazem, mas perante o mercado, né? Isso vai poder ser usado até como uma estratégia de marketing. Muitos laboratórios aqui em São Paulo, e até fora de São Paulo, já utilizam isso. Olha, nós temos todos os nossos meteorologistas são certificados. É uma experiência que vale a pena fazer uma reflexão para quem atua em calibração e avançar. Logo, a estratégia, o modelo que será utilizado vai ser um pouco mais complicado. Hoje ainda, para você atingir a pontuação, não é uma tarefa das mais difíceis, vamos dizer assim. Mas quando nós entrarmos nos períodos com provas teóricas e práticas, talvez a coisa possa ficar um pouquinho mais difícil. Então o momento é agora, é tentar fazer parte desse sistema, porque ele veio para ficar. Eu não sei se o Maurício chegou a comentar, eu não percebi, mas ele pode falar. O Inmetro recentemente, por meio de uma avaliação de pares, né, internacional, conseguiu acreditar o sistema para certificação profissional. É isso, né, Maurício? Você quer comentar sobre isso? Não, foi a avaliação testemunha foi feita lá na ATEND, né? Na verdade, o Inmetro ele conseguiu agora, na 17024, né, o reconhecimento como órgão acreditador. Né? Isso faz com que, diante, né, da comunidade internacional, a gente tenha esse reconhecimento também, nós, organismos de certificação acreditados. Né? Então, a 17024, o nosso órgão acreditador no país, ele tem esse reconhecimento, como tem para outras normas. Né? Então, isso é um dado importante que fortalece o conceito de certificação de pessoas. Complementando, a gente tem casos, né, que às vezes o profissional, mas eu sou aqui, eu faço isso no laboratório, então eu sou N3 aqui. E aí manda a documentação e não consegue. Né? É uma avaliação de portfólio, pessoal, é bem objetiva, então não tem subjetividade ali, tem que mostrar. E a gente tem vários feedbacks que a gente dá. Olha, você não tem mais um treinamento, você não tem experiência aqui, não tem... mas aqui eu sou. O importante, pessoal, é que a certificação é da pessoa. Não é da pessoa numa determinada empresa. É da pessoa. Ela pode ir para qualquer outro lugar. Ela carrega com ela essa certificação. Então, se hoje existe aquele profissional que está dentro de um laboratório e tem uma determinada função, ok. Mas se por acaso ele sai, ele tem que ter a evidência de que ele tem aquela competência e ele consegue demonstrar isso para qualquer outro laboratório. Não é porque, eu trabalho aqui e, a gente precisa da evidência. Então, às vezes acontece, olha, então, vamos fazer o seguinte, a gente propõe, por exemplo, uma certificação de N2, olha, falta aqui 1 ano de experiência, e você consegue, então certifica como N2, vamos lá. Daqui a 1 ano faz a solicitação para ampliação e aí a gente certifica como N3. Então isso acontece. Esse período ele é um período provisório, então a gente tende, né, para as avaliações teórico-práticas. No nosso planejamento isso está para acontecer na virada do ano. Mais alguma pergunta? Eu diria que, vamos levar o Arthur para o colega, eu diria que a minha sugestão, né, é que essa massa crítica de profissionais de meteorologia de calibração, ela é muito importante nessa fase inicial, porque o nosso grande desejo é um dia ver a CEGEC solicitando, esse é o nosso desejo, isso não existe ainda. E os profissionais que são signatários, eles sejam certificados.
nós vamos além. Nós não estamos pensando só no metrologista de calibração, nós estamos pensando nos avaliadores de sistema 17.025 também. Então é uma ideia que a gente vai retomar agora com a nova coordenadoria, o novo coordenador de acreditação do INMET, né? Que é a gente retomar aquele processo que a gente pensava em fazer a certificação dos profissionais que são avaliadores de laboratórios, porque a gente gostaria de ter a garantia que esse pessoal continua se aperfeiçoando, continua estudando, né? Continua, como disse o nosso colega ontem aqui, usando o chat GPT, né, para ir avaliando, essas coisas todas. Mas é muito importante o desenvolvimento. O que eu tenho observado nessa questão dos avaliadores é que tem muita gente que ao longo dos anos ele fez os cursos de capacitação, formaram-se avaliadores, mas nunca fizeram uma avaliação. Então eles ficaram totalmente desatualizados. Se eles forem para o mercado fazer a avaliação novamente, a gente estaria correndo algum tipo de risco. Então, a certificação, no nosso modesto conhecimento, isso eu falo por mim e por você, é fundamental, é importante e ela veio para ficar. Ela pode levar 2, 3 anos, mas ela vai acontecer mais dias, menos dias. Quem queria falar? Já está comigo. É o Elcio? Fala, Elcio. Boa tarde, pessoal. Maurício, parabéns pela excelente palestra. Eu tenho uma dúvida. O metrologista que vai passar pelo processo de certificação, ele tem que ter uma formação acadêmica mínima? Tem. Boa tarde, obrigado. Tem. A gente definiu lá, olha, eu não sei se eu vou saber. A gente tem 37 normas, então não sei se. Mas a gente definiu no esquema. Então, por exemplo, se eu não me engano, o M3 ele precisa ter no mínimo um curso técnico, se não me engano, que a gente definiu lá. O profissional N1 e N2, eu acho que é ensino médio, o N1 talvez seja pelo menos cursando ensino médio, alguma coisa nesse sentido. Isso está, inclusive, na norma, né, na 1616781, né, que foi um espelhamento da nossa norma. Quando a gente fala de formação acadêmica, eu estou entendendo escolaridade. Eu não estou, porque eu acho que a gente não chegou no nível superior, alguma coisa assim. A gente partiu da realidade, né, dos laboratórios, pensando na realidade dos laboratórios e pensando no futuro, quer dizer, a gente quis dar um passo, um degrau acima. Então a gente estabeleceu esse requisito de escolaridade. É um requisito específico para cada nível. Isso normalmente tem nas certificações. Ou seja, você está falando do N3, que é o nível mais elevado, o profissional com nível técnico, ele pode atingir essa certificação. Isso. Quer dizer, na verdade, a minha pergunta é para cair em outro desdobramento, né? Porque aqui no Brasil, nós temos curso técnico em metrologia, aí nós passamos para mestrado acadêmico e profissional em metrologia, temos doutorado acadêmico em metrologia, mas temos um gap. Nós não temos graduação em metrologia. Como é que vocês enxergam isso? Olha, a gente chegou até a conversar muito sobre essa questão do curso técnico em metrologia. Inclusive, a gente considera no nosso processo que um profissional, quando vem desse curso em específico, ele tem uma condição de ter um aproveitamento de estudo nos treinamentos. Mas quando a gente definiu, se eu não me engano, que o N3 não precisaria do superior, acho que foi também justamente pensando nessa ausência, digamos assim, né, de um curso superior específico na área. Eu entendo que, assim, existe uma formação que dá sustentação para aquela ocupação, para aquela função, né? Na certificação existe aquele treinamento específico. Então, tanto por N1, por N2 e por N3, ele tem uma carga horária específica para ele fazer esse treinamento, seja de qual curso for proveniente, né? Ele pode ser qualquer formação, curso técnico mecânico, metalurgia ou outro eletrônico, alguma coisa assim, tem aquele requisito que precisa cumprir
do treinamento específico de certificação. Então, essa foi, a gente chegou até aí nessa relação, né? A gente acho que a gente não aprofundou, pelo menos eu não me lembro nessa discussão, de, bom, não temos uma formação superior em metrologia. Né? Eu acho que para a gente, naquele momento, não foi identificado esse impacto, entendeu? É claro que você não precisa, a priori, que se tenha alguém com graduação em metrologia. Basta que você tenha alguém com graduação que tenha uma boa experiência, trabalhe com isso e tenha interesse em estudar metrologia. Mas eu acho que seria um alento decisivo para que se possa pensar uma graduação em metrologia. Ou seja, já formar um profissional cuja atividade, o fim dele, é metrologia. E não química, ou elétrica, ou mecânica, que aí acaba tendo que se especializar em outra área. Ou seja, uma graduação mais transversal. Você deixa eu falar? Claro. Olha, esse negócio de metrologia é um negócio, uma matéria complexa, né? Não só na incerteza, mas na questão das graduações, das formações. Eu tive a oportunidade de estudar junto com o Maurício e eu vejo as propostas que chegam de metrologistas. Muitas delas, a gente tem metrologista excepcional só com nível técnico. Mas ele tem um portfólio e uma experiência em várias áreas, várias grandezas da metrologia que muitas vezes nos surpreende. Né? Nós temos muitos colegas metrologistas. O bom seria que todo mundo tivesse uma graduação, um mestrado. Nós temos todos esses casos, mas muitos deles, que são metrologistas consagrados, que estão trabalhando em mais alto nível, têm curso médio. E foram se formando, foram fazendo cursos do Senai, cursos na ET, e se consolidaram como metrologistas, fazendo cursos em certeza, essas coisas todas que a gente conhece, e se consolidaram como pessoas excelentes metrologistas. Esse é um problema antigo, né? Eu vejo os colegas aqui da universidade também, da Unesp ali. Quanto tempo a gente levou para colocar a cadeira de metrologia nos cursos de graduação? Nós já tínhamos mestrado em vários locais, na PUC do Rio, lá em Santa Catarina, e muitas das universidades ainda me ensinavam metrologia. Ainda temos isso, essa realidade. Então é um trabalho que nós temos que fazer, mas as coisas podem caminhar, na minha maneira de enxergar, podem caminhar de forma paralela. O que eu ia comentar, eu falando um pouquinho da experiência passada que eu tenho, né? Existe não sei como é que está hoje isso no MEC, né? Existe um catálogo, né, nacional dos cursos superiores e periodicamente se faz uma revisão. A CBO é a classificação brasileira de ocupações, mas tem um catálogo que tem os cursos superiores, né, que são autorizados, digamos assim, pelo MEC. Periodicamente se faz uma avaliação, existem pedidos para incluir, né, para revisar, alguma coisa assim. E aí eu acho que é uma provocação aí para a comunidade, né, para o setor de vocês, né, de alguma forma se organizarem. Claramente eu vejo a importância dentro de uma formação dessa. Um setor tão importante, transversal, né, carente. Então, provavelmente o MEC faz essas revisões. E aí é legal ver como é que isso é feito e fazer o feito lá. Olha, por que não? Tem que ter um projeto, né, do que seria esse curso, né, quer dizer, os conteúdos, né, o currículo básico, alguma coisa nesse sentido. Esse é um pleito mais para a área de educação. A última questão, porque ali vem informações importantes, mas o que eu queria dizer, vamos deixar o professor, aí eu relembro o que eu ia comentar aqui. Ok, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Fernando Fertonani, pertenço ao Unesp, que é o São José do Rio Preto e Araraquara. Eu queria, na verdade, ir ao encontro de vocês. O MEC é recente, mas com uns 8, 5, 6, até mais anos atrás, fez um levantamento, fez uma consulta pública, visando implementar nos cursos de Química, graduação,
e nos cursos de engenharia, e aí química, as diferentes opções, licenciatura e tudo, a disciplina obrigatória de metrologia em química, ou metrologia química. E o que eles chegaram à conclusão, à época, é que não havia massa crítica. Você não tem pessoas para ensinar nos cursos de química, né, à disposição, que conheçam a metrologia. Né? E também não é só ensinar a metrologia com as ferramentas estatísticas, tem que fazer trabalhar todo um conceito do que é qualidade primeiro, para depois fazer a inserção da metrologia química, né? E que o indivíduo entenda que metrologia química é química analítica e que, a priori, ele tem que ser um excelente químico analítico, quando falamos de metrologia química. Né? E nós até estamos tentando, o professor Ossamo, hoje, que não está aqui, mas me permite falar em nome dele, havia até colocado o professor Scaramelo, que nós estamos estamos mesmo, mas aí seria em nível de pós-graduação lato sensu, porque em nível de graduação não dá, mas tem que ter várias competências. Então, na verdade, se uniria, pensávamos a REMEST, ter colaboração, a Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o Instituto de Química de Araraquara e a unidade que eu trabalho, que eu me vi, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, São José do Rio Preto, e aí faríamos esse curso mais lato sensu. Professor, mas ainda está em planejamento. Excelente essa contribuição. Eu tenho um programa pronto. Se vocês quiserem discutir, a gente pode fazer em lato sensu, 360 horas, 400 horas. A gente pode uma observação. Nós começamos a inserir o tema qualidade em 1992, algo assim, nos cursos de graduação. E depois, eu digo nós, assim, o Instituto de Química, né, lá da Unesp em Araraquara, e depois viemos a participar do Subcomitê Nacional de Metrologia Química, né, que na época era a doutora Vera Fonsanto, que estava na coordenação, na cabeça, e participamos do grupo de divulgação cultural da metrologia em química. Mas aí nós agregamos, junto com o professor Tocura, essa questão de fazer tudo isso dentro do gosto da qualidade. E passamos a fazer os balões de ensaios, tanto na USP de São Paulo, como lá no Instituto de Química de Araraquara. Isso evoluiu para a criação de disciplinas, a partir do ano perto de 2.000 disciplinas, metrologia e química no gosto da qualidade. E ali nós temos várias disciplinas, mas assim, nas nossas unidades, né? Mas não dá para fazer com um único professor, você tem que sempre ter a colaboração de vários. É colaborativo. Se serve de consolo, e eu vou pedir permissão para vocês para encerrar, porque eu já recebi 3 cartões vermelhos aqui. Fala rapidinho. Eu gostaria de saber quais são os custos envolvidos na certificação de profissional em metrologia. Eu vou pedir uma gentileza. No site tem tudo isso. Fica com o meu telefone, se for o caso eu explico direitinho, o Maurício explica, mas com detalhe. No site da BENV, no site da REMEST tem essas informações, tá? E está bem legal lá. Vamos conversar. Mas Maísa, só um minutinho por gentileza, porque esse é um tema. Se serve de consolo para todo mundo, nós vamos. Esse trabalho, esse pensamento que nós estamos tratando aqui agora, ele está incluído na pauta do Fórum da Infraestrutura da Qualidade, Fórum Paulista da Infraestrutura da Qualidade, que nós queremos levar adiante essas questões educacionais, que foi muito bem colocada por vocês todos. Tá bom? Gente, precisamos encerrar. É um tema que eu, particularmente, fico a tarde toda falando, Maurício também, e eu acho que vocês também. Tá, mas eu tenho que dar a palavra aqui para minha colega Maísa, que está aqui ansiosa e eu não quero atrapalhar. Maurício, muito obrigado. Que agradeço. Obrigado. Obrigado, Maurício. Antes da Maísa seguir, fazer a foto oficial ali no meio do palco, entregar o seu certificado. E a lembrancinha da remessa.